Quero trazer uma palavra para a nossa meditação que se encontra em primeira epístola de João, capítulo 1 e o versículo 5. Olha que a palavra de Deus nos orienta. Está escrito: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Esta palavra de Deus, ela nos diz que o que nós anunciamos, o que nós ouvimos, que Deus é luz. Nós ouvimos e aceitamos esta palavra, que Deus é luz. E agora precisamos anunciar que Ele é luz. E esse anunciar a palavra de Deus não é apenas com nossos lábios, mas é com a nossa conduta. É com o nosso modo de vida, é com o nosso estilo de vida, se realmente já nós fazemos parte de uma luz que vai brilhar aonde nós estiver, e que nós anunciamos com o nosso testemunho de vida que Deus é luz. Ele entrou em nossas vidas e transformou as nossas trevas em luz, e agora fazemos parte da luz, e é isso que nós anunciamos. Eu quero dizer ao meu irmão que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos a salvação pela graça, e agora não precisamos nós batalhar para ser salvo, mas agora precisamos batalhar para viver como salvo. Precisamos renunciar à nossa vida, precisamos renunciar às nossas concupiscências, os nossos prazeres da carne, para nos continuar caminhando com Deus. Então aqui esse texto está dizendo que o que nós ouvimos, que Deus é luz, e o que nós anunciamos também, que Deus é luz. Então, se nós não estivermos anunciando que Deus é luz, então nós estamos anunciando trevas. E se nós estivermos anunciando trevas, a salvação não está em nós. Não é uma verdade. Um homem salvo, uma mulher salva, ela precisa, ou ele precisa viver a salvação. Então Deus tenha compaixão de nós e nós possamos entender. E ele continua dizendo assim nessa palavra: se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós falamos que temos comunhão com Deus e ainda vivemos a obra das trevas, nós somos mentirosos. Os mentirosos não irão herdar a vida eterna, a salvação. Então, se nós confessamos Jesus, o nosso estilo de vida precisa ser diferente, precisa ser meditado na palavra de Deus, para que nós não sejamos encontrados por Deus como mentiroso. Se eu vivia antes no pecado, agora eu preciso viver na obediência do Evangelho, para que Cristo habite sobre mim, que Cristo esteja sobre a minha vida. E ele continua esse texto, que é importante nós entender. Ele diz assim: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andamos com Ele, somos lavados por Ele, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, porque a nossa vida anterior era no pecado, mas agora é na graça e é na obediência do Evangelho. O nosso comportamento de vida é que permanece a salvação em nossas vidas, porque a graça que nós somos salvos, mas agora precisamos permanecer na obediência, para que essa graça ela permaneça e essa luz brilhe na nossa vida, que nós procuramos testemunhar. Mas olha mais um texto que diz assim: e se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ele continua dizendo que nós somos lavados, purificados por Deus, mas somos pecadores que necessitamos do perdão dele todos os dias, para que reconhecemos a nossa pobreza e a nossa miséria. Quando nós reconhecemos que somos limitados, somos pecadores, estamos sujeitos ao erro e reconhecemos, então nós
estamos com a luz do Senhor. Mas quando nós sabemos que não temos pecado e vamos à presença de Deus como não temos pecado, apenas para querer receber dele e não ser realmente reconhecido como pecadores, então somos mentirosos. E os mentirosos não podem ir ao céu. Então Deus nos ajude, mas o nosso Deus nos orienta a nós continuar a pedindo ao nosso Deus para que Ele nos abençoe e nós podemos entender a palavra do Senhor. E Ele diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós entender que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas quando nós reconhecemos a nossa pobreza, a nossa miséria, nós temos um advogado junto ao Pai. Aqui no capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O autor, que é João, ele estava orientando para nós reconhecer que nós não andamos mais em trevas, agora estamos andando na luz. Mas se nós vierem pecar, ele orienta que nós chegamos até ele, até o Cristo, e reconhecemos que somos pecadores. E aí contratamos um advogado. E esse advogado se chama Jesus Cristo, aquele que nos perdoa, aquele que nos purifica, aquele que nos resgatou das trevas para a grande luz. E nós precisamos entender que é só nele, e vamos confessar as nossas pobrezas. Mas só tem uma forma de nós contratar esse advogado, que é Jesus. Não é apenas porque eu quero, não é apenas porque eu acho que eu já contratei. É quando nós se dobramos, nós se humilhamos e reconhecemos pobreza. Enquanto não reconhecer a nossa pobreza, que somos pecadores, esse advogado não podemos ser contratado por ele. Mas se nós formos contratados por ele, o inimigo das nossas almas não mais terá poder. E ainda a palavra de Deus continua dizendo assim: ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo todo o mundo. Ele não só perdoa os nossos pecados, mas é todo mundo. Então que Deus, Senhor, possa muito lhe abençoar e abençoar a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Amém?